A gente vai meditar hoje um pouco sobre a liturgia como via de salvação. Como via quer dizer caminho, né? Caminho de salvação. Quando a gente fala liturgia, a gente está lembrando em especial de todos os sacramentos. Não, porque geralmente a gente lembra liturgia, celebração da palavra e celebração eucarística, né? Mas liturgia inclui a celebração do batismo, o próprio ato de celebrar o sacramento da confissão, né? É um ato litúrgico, né? A questão de celebrar o casamento é um ato litúrgico, ou seja, os sacramentos são celebrados dentro de uma liturgia, mesmo que não seja celebrado todos dentro de uma missa, mas é dentro de uma celebração litúrgica. Às vezes nós temos essa frase que geralmente acaba virando muito popular, né? Que religião não salva, que o que importa é a gente amar e qualquer religião tá bom, e não é bem isso, porque quando nós olhamos para o batismo, nós somos batizados em vista de quê? Da salvação, em vista de nos unirmos a Deus, sermos filhos de Deus. Quando alguém é crismado, é em vista de quê? Da salvação, da santificação. Quando alguém é crismado, quando alguém é ordenado sacerdote, ordenado bispo, ordenado diácono, tudo é em vista da salvação dele e da salvação daqueles que estão confiados a ele na sua missão. Por exemplo, o sacramento do matrimônio. A pessoa não casa para ficar satisfeita e realizar o sonho pessoal da vida dela. Isso pode ser uma coisa secundária, mas o principal é que ela vai ser um instrumento de santificação para o outro e o outro vai ser para ela. Pelo menos deve ser essa a perspectiva, né? O sacramento da ordem, no caso diácono, no caso o sacerdote, no caso o padre, né? O bispo, ele não vai para ter uma profissão e se realizar e comandar uma paróquia ou uma diocese. Não é por isso. É em vista de ensinar um povo, conduzi-lo para o céu. Ou seja, todo sacramento é em vista do céu, da santificação de cada um de nós. Aí, por excelência, o sacramento dos sacramentos é qual? A Santa Eucaristia. Por isso ele deve ser o melhor celebrado. O melhor que deve ser feito deve estar onde? Na liturgia, dentro da Santa Missa. Por exemplo, eu vou ler um pouquinho aqui. A liturgia é a ação do Cristo total. Estou lendo o número 1136 do Catecismo. A liturgia é a ação do Cristo total. Os que agora celebram para além dos sinais estão já integrados na liturgia celeste, aonde a celebração é totalmente comunhão e festa. O Apocalipse de São João, lido na liturgia da Igreja, revela-nos primeiro um trono preparado no céu e alguém sentado no trono, Apocalipse 4:2. O Senhor Deus, Isaías 6:1. Depois o Cordeiro imolado e de pé, Apocalipse 5:6. Cristo crucificado e ressuscitado, o único sumo sacerdote do verdadeiro santuário, o mesmo que oferece e é oferecido, que dá e é dado. Quem fala isso aqui é São João Crisóstomo, né? Enfim, o rio de água viva que corre do trono de Deus e do Cordeiro, Apocalipse 22:1. Um dos sinais mais belos, símbolos do Espírito Santo. Ou seja, essa primeira parte, esses dois parágrafos, né, 11:36 e 11:37, está mostrando que o livro do Apocalipse não é um livro de terror, é um livro aonde fala da liturgia do céu, porque nós celebramos a liturgia aqui na terra, mas nós estamos unidos à liturgia do céu, ou seja, aos anjos, aos santos, à Virgem Maria, mas sobretudo nós estamos unidos a quem? A Jesus Cristo. É Ele que oferece ao Pai
o sacrifício perfeito. Ofereceu perfeitamente e ele vai, de certa forma, entre aspas, né, atualizando em cada missa. Não é uma repetição, né? É mais do que isso. Aí aqui nós podemos olhar, vou ler aqui um pouquinho de novo. Quando a gente olha para esse parágrafo, fala o seguinte, né? Os que agora a celebram para além dos sinais estão já integrados na liturgia celeste, onde a celebração é totalmente comunhão e festa. Ou seja, aqui nós celebramos e ainda existem dores, preocupações, lutas, ansiedade, medo. A gente vem para a missa, a gente vem para a celebração eucarística, a gente coloca tudo nas mãos de Deus. Mas a gente tem tudo isso dentro de nós, é ou não é? É a nossa luta diária, o nosso combate, as tentações. Porém, quem já está no céu celebra o quê? Uma total comunhão e festa com Cristo. Quando a gente fala festa, não é uma festa como a gente imagina do mundo, uma festa sensual, mas é uma alegria, aquela alegria que nos dá paz. Igual quando a mãe tem um filho, o que há no coração dela? Uma festa. Quando alguém casa com um bom esposo, uma boa esposa, o que há no coração da pessoa? Uma festa. É uma festa da alma, uma festa do coração. Não é uma festa só de barulho, de movimentos, de muita agitação, não. É uma alegria, uma paz. E quando nós procuramos celebrar bem a liturgia, nós vamos caminhando para essa liturgia celeste. E quanto menos nós celebramos bem essa liturgia aqui, mais nós estamos separados da liturgia do céu. Porque é uma mesma e única liturgia, no sentido, porque a igreja, ela é, digam comigo, peregrina, padecente e triunfante. São quantas igrejas? Uma. Só que tem as 3 dimensões. Aqui nós somos peregrinos, militantes. Um termo que nós usamos é paroquianos. A palavra paróquia quer dizer, lado, né? Paralelo, lado, né? E oikia quer dizer casa. Aqui é a nossa casa ao lado. A nossa casa definitiva, aonde é? É no céu. Então nós somos o quê? Paroquianos. Nós somos estrangeiros aqui. Nós somos cidadãos do céu. Aqui nós não somos cidadãos desse mundo. Por isso a gente tem que ter essa ideia. Eu preciso participar da missa, em especial da missa, vou focar mais na missa, mas de alguma maneira a gente pode também colocar a celebração da palavra, mas foquemos mais a missa, como cidadão do céu. E às vezes nós caímos na grande tentação de fazer o seguinte: a gente vai para a missa e a gente não tem a atenção devida. E a atenção ela tem que ser o quê? Diga comigo. Interna e externa. O que é interna? É você não estar se distraindo, pensando em 1001 coisas porque você quer. Tipo assim, meu Deus, eu vou fazer isso, depois que eu sair da missa vou para a feira, aí eu vou fazer aquilo outro. Uma coisa é vir um pensamento, isso aqui a gente não tem como impedir, vem, é normal vir, não é pecado não, é normal vir um monte de preocupação. Outra coisa é você querendo começar assim, né? Você desliga assim, parece que não está mais na missa, desliga e vai lá para o mundo da lua, porque quer. Isso se chama distração voluntária. Uma distração voluntária dentro da missa é pecado. Uma distração involuntária é pecado? Não, porque você não quer. De repente você se preocupa com a conta que tem que pagar, se preocupa com alguém que está doente, se preocupa, sei lá, se vai passar de ano, se aquele patrão vai te chamar a atenção amanhã, se isso, aquilo. É normal vir preocupações. Isso são distrações involuntárias, você não tem culpa, então você não peca. Nós não pecamos por isso, porque são pensamentos que vêm, igual aquelas moscas. Você tem culpa de uma mosca vir e perturbar você, um mosquito, uma muriçoca? Não.
Mas se você for ver as muriçoca e for atrás delas, não tem condição, né? Tem um monte de muriçoca ali, eu vou atrás delas. Aí já é doidice. Então a gente não pode alimentar dentro de nós essa bagunça, entende? Então o pensamento involuntário, a gente não deve ficar perturbado quando ele vem, é só a gente não alimentar. Ele veio, da mesma forma que ele veio, ele passa, certo? Então não precisa se preocupar. E continua participando bem. Às vezes, como é que vem essas distrações voluntárias? Vou dar exemplos aqui. Eu estou na missa, uma distração voluntária. Digamos que eu passo a missa todinha analisando o coral. Eu quero analisar. É uma distração voluntária. Porque eu estou querendo analisar. Estou observando se estão mexendo ali, quem foi que mexeu. Aí olho para trás, aí comento com alguém. Aí eu passei a missa todinha analisando o coral. Eu passei a missa todinha analisando quem é que o padre deixou, como é que ele estava tratando os coroinhas, os acólitos, a homilia dele. Eu digo, olha, ele falou uma besteira, o padre. Ele não era para ter feito assim, ele fez assim, era para ter feito assim. Ou seja, eu estou me distraindo na hora da missa. Mesmo que você veja algo que seja diferente na hora da missa, tem que fazer o quê? Fica quietinho. O Scott Hahn, que é um ex-protestante, autor de vários livros muito bons, escreveu até um chamado Banquete do Cordeiro. Eu lembrei porque ele escreve um livro que ele mostra que o Apocalipse, quem entende o Apocalipse entende a missa. E quem entende a missa entende o Apocalipse, que é a liturgia celeste, né? E ele vai dizer assim, na missa nós não somos juízes, nós somos o quê? Adoradores. Na missa nós somos o quê? Adoradores. Então vai ser muito difícil a gente ser santo se a gente sai da missa mais com raiva do que com o encontro com Jesus. A gente sai assim fumando uma quenga, assim com raiva de padre, do coral, de quem estava perto da gente, de quem chegou atrasado. Ou seja, até mesmo quando é alguém que está conversando, a gente deve ter cuidado, porque dependendo de como você chama a atenção da pessoa, ou se chamar, você pode perder a missa todinha. Ei, cala a boca que eu estou querendo assistir a missa. Depende de como você fala, você fere o irmão, você perde a missa e ainda perde o irmão. Né? Então tem que ter todo um zelo, um cuidado. Quantas vezes na missa eu vi pessoas que conversavam direto perto de mim, né? Meu Deus, era um martírio tão grande. Eu disse, Senhor, eu falo ou não falo? Não vou falar, porque do jeito que eu estou aqui, se eu falar, eu vou ofender o irmão, eu vou pecar. Eu já estou aqui numa desordem, então eu baixava a minha cabeça, eu nem olhava mais, aí depois passava tranquilo, esquecia. Se tiver de chamar o irmão depois, é quando aquilo já tiver passado, aquele fogo da raiva, em outro dia, em outra semana, se você tiver intimidade, conversa com a pessoa. Numa boa, você reza, se prepara e orienta bem. Vocês estão entendendo? Porque quando a gente orienta com esse fogo e com aquela arrogância, você tanto perde às vezes a graça de Deus que está em você, como perde o irmão. Isso é muito perigoso, né? Dentro da liturgia também é muito necessário eu falei da atenção interna, né? Mas é bom também essa atenção externa. A gente está muito atrelado hoje ao mundo sensível. Por exemplo, hoje, pela própria dinâmica da tecnologia, né, que mesmo está sendo usada a tecnologia, né, a gente está muito ligado até ao nosso trabalho, geralmente, né? Por exemplo, as coisas que eu faço, geralmente eu ganho alguma coisa porque eu uso o celular para poder receber Pix, tirar e tal. Mas, às vezes, além disso, a gente tem uma certa dependência. E, algumas vezes, a gente vai criando uma dependência muito além do normal. Por exemplo, numa celebração a gente não consegue estar sem gravar algum momento da celebração, por exemplo. A gente não consegue que tenha uma equipe, é justo que tenha. A equipe é uma coisa, né? É diferente. Mas outra coisa é a gente se acostumar ao local sagrado ser um local banal como os outros. Tipo assim, eu estou no circo, então eu faço qualquer coisa. Eu estou no parque, eu faço qualquer coisa. Eu estou, sei lá, numa festa de família, eu faço qualquer coisa. Mas o local sagrado não deve haver uma rigidez,
mas não pode haver uma banalização, tem que ter um justo equilíbrio das coisas. Esse equilíbrio que é difícil, né? Quando eu falo rigidez, é tipo assim, é normal que quem traz criança para a missa, por exemplo, a criança chora. É normal que a criança corra, que ela reclame e tal. Mas é normal também que o pai aos poucos vai educando, ele não traga um monte de pipoca, de chilito, de brinquedo, de um monte de coisa, de chiclete, né? É normal que vá se educando. Então é necessário essas coisas externas, elas não dominarem a celebração da Eucaristia e também a celebração da palavra, né? Porque às vezes a gente percebe assim uma dispersão muito grande. Tipo, a gente está na missa, se a homilia ela for mais alongada, a gente consegue escutar 10 minutos, né? Com 20 a gente assim já está em Marte, em Vênus, em Plutão, a gente já conversa com o amigo, com o esposo, com o tio, com o filho, a gente talvez já vai lá fora, já reclama do calor, a gente já começa a perder toda a noção do que é aquele ambiente sagrado. Ou seja, por mais que a missa seja entre aspas, aparentemente demorada, geralmente no máximo é 1h30, 1h40, quando o padre estica com os avisos de 20 minutos, né? O padre ou a equipe, né? Seja lá onde for. Não me refiro aqui em específico, né? Mas é necessário esse zelo. Por exemplo, eu participei bem de toda a missa. Então, na hora dos avisos, eu deveria fazer o quê? É a hora da recriação? Não. É o local ainda da minha santificação. Talvez aquilo roube a minha paciência, mas eu deveria estar fazendo o quê? Continuar na minha ação de graças. Ou pelo menos eu continuar concentrado ali. Não é momento ali do bate-papo. Não é momento de eu olhar quem mandou mensagem para mim. Parece uma coisa muito boba, né? A gente deveria estar ensinando isso para hoje, para a criancinha da catequese. Mas hoje nós adultos, eu, você, nós estamos como essas crianças, né? De 7 anos, de 6, de 5. Me dê meu celular, preciso olhar. É uma dependência muito grande das telas. Porque o nosso cérebro vai se acostumando a depender disso. Isso vai trazer um prejuízo para a nossa vida espiritual. Fica difícil até a gente entrar em sintonia com o mundo espiritual, porque a gente está muito ligado ao mundo virtual físico. O físico porque é o celular, né? Mas é virtual. Então a gente, quanto mais a gente está apegado a essas coisas externas, mais dificuldade a gente tem de mergulhar no mistério. Então às vezes a gente percebe, por exemplo, que a gente pode passar muitos anos indo para a missa, até comungando, mas dentro de nós não há, às vezes, dentro de mim e de você, um crescimento devido. Tipo assim, o Cássio era impaciente, mas passa 15 anos na comunidade servindo, mas ninguém vê a mudança dele para alguém mais paciente. O Oséias, ele gostava de dizer coisas de duplo sentido ou de dar piadinha meio esquisita com as irmãs. Mas ao longo de 15, 20 anos na capela servindo, os defeitos continuam os mesmos, as fofocas são as mesmas. Vocês percebem que por a gente não levar com mais profundidade essa vida interior, isso reflete também no externo. Porque eu até lembrava o seguinte, São Bernardo diz, né? Nós não somos apenas canais da graça, nós devemos ser reservatórios da graça. O que é o canal? O canal da graça, o canal que fala de cano, né? A água passa pelo cano, não é isso? Só que quando acaba a água, o cano não tem mais nada a oferecer, mas o reservatório tem. Porque a função do reservatório é o quê? Armazenar água. Então, além de canais, nós precisamos pedir a Deus a graça de sermos no serviço da igreja, em especial da liturgia, o quê? Reservatórios. Ou seja, tem um zelo maior, né? Às vezes, eu até lembro, não sei se era o padre Pincel que dizia, né? A famosa pastoral do laço, né? A pessoa tem alguém ali, você pega, vamos ler, né? Vamos ler aqui. Às vezes, claro, tem a correria e acaba acontecendo isso, mas deve ser uma exceção. Mas é tão bom quando você, por exemplo, está numa celebração e você percebe que a pessoa, ela leu durante a semana a leitura, e se o padre não explicasse aquela leitura, ela foi tão bem lida que ela tocou quem está ouvindo.
E alguém que está ajeitando o som, ajeitou com tanto zelo, que dá para todo mundo acompanhar bem. Claro, tem vezes que vai ter imprevisto, vai dar problema, são os imprevistos. Mas o normal, quando todo mundo vai tentando fazer o melhor para o Senhor, não precisaria ter assim, a pessoa querer explicar minuciosamente cada coisa, porque a liturgia por si só, ela fala. Às vezes a gente precisa até explicar com mais detalhes, porque como as coisas são muito mal feitas, né? A gente precisa dizer, não, isso aqui significa isso outro. A pessoa foi ler a leitura e chamou Jesus de Genésio, né? Nabucodonosor, ela disse um palavrão bem feio, ou seja, disse, ou então a pessoa leu correndo, parece que assim, ela está com raiva. O sacrifício de Eucarística é também oferecido pelos fiéis defuntos que morreram em Cristo e não estão ainda... Parece que a pessoa está assim, desesperada, né? É normal que no início seja assim, e a gente não deve rir dessas pessoas, mas deve ajudá-los, né? Não, foi ótima a leitura, mas tenta ler mais compassado, né? Saber ajudar o irmão a ler melhor, ler um pouco mais alto, ler pontuando as coisas, porque tudo isso é um zelo, é um amor pela alma das pessoas. Eu fico assim muito feliz quando eu vou para um local que a pessoa faz a leitura, o coral canta de forma harmônica. Você, meu Deus, eu consegui mergulhar na celebração, eu que estou celebrando. Mas quando você vai para um canto, parece uma briga de foice. Ninguém sabe quem é que todo mundo está brigando para ver quem faz pior do que o outro, entendeu? A gente precisa pedir esse zelo. Mas esse zelo só é feito por quem ama Jesus, quem tem um encontro com Ele, né? A gente não vai ter zelo por aquilo que a gente não ama. E isso vai nos salvar. É mais do que um profissionalismo. Isso aqui é transbordar do amor. Amém?